Cumprimentamo-lo de longe e sentamos num banco. Daí a pouco ele nos convidou para sentar à mesa. Não, obrigado, aqui mesmo está bom, Ranieri, vem, disse ele outra vez, sente-se aqui. Não, fico aqui mesmo, ora, Ranieri, não banque humilde não. Levantei-me imediatamente e sentei-me à mesa. Sua palavra tocou-me fundo o coração porque naquela época eu sempre mantive uma aparente humildade. Mas ele levantara o véu de minha alma. Não banque humilde, não. De fato, eu nunca fui humilde. Espírito revoltado, teimoso, tenaz, mantinha uma impressão de humildade. No fundo, era orgulhoso e vaidoso. Ele me descobrira. Vi que sabia muita coisa que estava em nossa alma. Ouvia nossa alma por dentro ou conhecia mesmo o nosso espírito de outras encarnações. Em verdade, Senhor, vemos que sabeis todas as coisas, disseram os apóstolos a Jesus Cristo. Nós nunca déramos ao Chico oportunidade de ver qualquer atitude nossa que denunciasse o espírito que éramos nós. Ele, todavia, lera-nos a alma. Os apóstolos, quando viram que Jesus lhes conhecia os pensamentos mais íntimos, exclamaram: agora vemos que sabeis todas as coisas. A capacidade de percepção do Chico é muito grande e as informações que recebe do mundo espiritual a respeito das pessoas lhe dão enorme superioridade sobre quase todos os homens. Por outro lado, aumenta-lhe a responsabilidade. Muitas vezes, quando alguém lhe contava alguma coisa que ocorrera confirmando manifestações de sua mediunidade, ele respondera: meu filho, isso aumenta a nossa responsabilidade. Quando não conhecias a lei, não tinhas pecado, exclamara Paulo, mas agora que conheceis a lei, estais em pecado. Aquele que não conhece a lei, queria ele dizer, não tem aos olhos de Deus responsabilidade pelos atos e erros que pratica. Mas depois que fica conhecendo a lei e passa a saber o que é certo e que é errado, assume responsabilidade perante Deus e tem que responder por isso. Estar conscientemente em contato com o mundo espiritual, ouvir, ver e conversar com os espíritos é aumento de responsabilidade porque com o conhecimento ficamos obrigados a respeitar as normas e ensinamentos. Enquanto não conhecíamos Jesus, nossas faltas não eram levadas em conta. Agora não, o que fizermos de mal pesará em nossa consciência como chumbo derretido. Um dia, agora no futuro, seremos chamados a responder pelo que fizemos. Inexorável é a lei que feridas só se restabelece em nós pelo amor que cobre a multidão dos pecados. 38. As barreiras. Quando nós conhecemos o Chico, tudo era muito fácil. Existiam, porém, já naquele tempo, pequenas dificuldades para chegar até ele, fora das reuniões públicas. Acontecia, como acontece até hoje, que muita gente queria vê-lo durante o dia, a qualquer hora. É lógico que o Chico hoje é um homem de grande importância social. Procurado pelas multidões, geralmente sofredoras e necessitadas, que se compõem de criaturas de todas as classes, desde o mendigo e o alcoólatra até os milionários e os poderosos. Governadores e presidentes comunicam-se com ele de alguma forma e fala-se de governadores que já o visitaram e de presidentes da república que lhe enviaram mensageiros. Os humildes e a classe média, todavia, é que constitui a grande maioria que se acotovela em toda parte para vê-lo, para senti-lo, para tocá-lo, para ouvir-lhe uma palavra ou receber-lhe um sorriso. A sua palavra, por menor que seja, faz feliz muita gente e é levada para longe, para outros estados, e repetida a cada instante como lição ou ensinamento. Em Pedro Leopoldo era mais fácil conversar com ele fora de hora. Às vezes, era encontrado na rua. A cidadezinha com a maioria das ruas sem calçamento era um oásis para os peregrinos. Aqueles que vinham do torvelinho das grandes capitais, acostumados ao povo em massa, ao movimento de ônibus e de carros, de bondes e de camelos, encontravam ali paz e tranquilidade. Na simplicidade da terra mineira, sempre com pouca gente,
o sorriso do povo e o cumprimento a cada instante, porque o mineiro das cidades menores sempre cumprimenta a todos que encontra na via pública, deixava o carioca e o paulista encantados. Minas Gerais da tradição religiosa e das recordações dos heróis da Inconfidência, sempre foi alguma coisa de diferente para os brasileiros. Sabia-se e ainda se sabe que tudo de incomum e de milagroso acontecia e acontece em Minas Gerais. Em muitas cidades de Minas se sente ainda a presença viva dos Inconfidentes e dos bandeirantes como se estivessem por ali. O Brasil colonial e imperial ainda vive nas ruas de Ouro Preto, Mariana, Sabará, Fernão Dias Paz, Borba Gato, Antônio Raposo, falam das bandeiras, Tiradentes e Gonzaga, da rebelião de Vila Rica. Há no ambiente uma atmosfera cívica de Brasil puro que as outras cidades do Brasil não possuem. A pureza e a simplicidade religiosa dos mineiros são conhecidas. Ainda hoje, o maior contingente católico, que visita, semanalmente a Aparecida do Norte, é de mineiros. As igrejas de Minas guardam no seu interior muita ternura e tradição religiosas. Parecem diferentes das outras igrejas do Brasil. Lembram, no silêncio e na solidão, velhos baluartes na luta contra a incompreensão humana. Recordam-nos a Anchieta do Evangelho na Selva, de Varela, recordam-nos o verbo inflamado de Castro Alves. Nada turbava aquelas frontes calmas, nada curvava aquelas grandes almas, voltadas para a amplidão. No entanto eles só tinham na jornada, por couraça, a sotaina esfarrapada. E uma cruz, por bordão. Eram eles que o verbo do Messias, pregavam desde o vale às serranias, do polo ao Equador. Por essa sinceridade profundamente religiosa dos homens que vivem em Minas Gerais, talvez tenham surgido sempre ali os maiores médiuns brasileiros e ocorrido os fatos mais extraordinários. O povo hebreu recebeu Jesus em seu seio porque na verdade era o povo mais religioso da época. Deus, o Deus verdadeiro, para eles estava acima de todas as coisas. Quando Deus pediu a Abrão que sacrificasse Isaque, este não teve dúvida de levá-lo ao pequeno monte para ser sacrificado. Tão grande era a sua fé, que o Senhor permitiu-lhe que levasse o filho de volta. Essa fé é que forma o ambiente propício à aproximação da espiritualidade superior. Também o pequeno Chico Xavier, ainda criança, acreditava firmemente em Deus e por algumas vezes viu o espírito da própria mãe que vinha consolá-lo. Já em Pedro Leopoldo não era fácil falar com ele em particular. Trabalhava na fazenda Modelo, preso ali desde as primeiras horas da manhã. Talvez fosse encontrado em casa na hora do almoço. À tarde, quando voltava da fazenda, sentado no velho carroção puxado a animais, atrás junto com os trabalhadores humildes, também poderia ser encontrado na rua. E era comum ser ele esperado à porta de casa por algumas pessoas. Atendias na porta ou na rua. Às vezes encontravam-se em sua casa, lá dentro. Não tinha sossego. Certa ocasião, o movimento aumentara tanto que ele não podia nem comer. Dizem que foi com uma marmita para o fundo de um terreno murado e ali ficou comendo no meio do mato. Um homem saltou o muro e veio invectivá-lo. Você não é o Chico Xavier? Não é o missionário? Por que está fugindo de mim? Quero falar-lhe. Preciso falar-lhe. Bem, mas eu também necessito de comer. Comer? Comer nada. Você tem é que atender o povo. Chico foi obrigado a usar, fora de seus hábitos, de certa energia para que o homem o deixasse. Por isso e por outras coisas havia certas barreiras. Falava-se primeiro com André, com os seus cooperadores e companheiros mais chegados. Com o Lico, com a Luísa, sua irmã. Geralmente, no início diziam que ele não estava. E podia ser verdade porque trabalhava na fazenda, que era distante cidade, 6 ou 9 quilômetros. Não me lembro bem. Mas deveria ser mais ou menos isso. Voltava-se a falar, a pedir, e então era marcada a entrevista. Ainda hoje,
Em Uberaba procedem mais ou menos assim. Há sempre alguém que o ajuda e protege. Se não fosse esse cerco, já teria se acabado. Verdade é que na hora da reunião estava sempre lá e atendia como atende a todos. Não é um homem livre, é escravo do trabalho espiritual e servo de todos os homens. Vive prisioneiro. Como Paulo poderia exclamar, eu sou prisioneiro de Cristo. Preso por amor. Nele encontra a sua alegria. É preciso que se compreenda a sua situação. Tem necessidade de paz e descanso. Um dia lhe perguntei, Chico, o Newton Boechat me disse que você iria receber um novo romance histórico, Inácio de Antioquia. É verdade? No momento, Ranieri, não é possível. Você não sabe que para receber uma obra dessas, eu preciso de ficar segregado. Mas vai não ou não receber? Bem, Inácio de Antioquia é uma figura maravilhosa dos primeiros tempos do cristianismo e que teve uma vida semelhante à de Paulo. Lutou pelo Evangelho, sofreu e glorificou-se. Eu, porém, agora não tenho possibilidades de receber a obra. Irei recebendo, por ora, as mensagens. De fato, obras como Paulo e Estevão, há 2000 anos, Ave, Cristo, exigem tranquilidade de modo a que o espírito do Chico possa dar um mergulho no passado. Diz Hemingway, o grande romancista de Por quem os sinos dobram. E adeus às armas, que a pior coisa que pode acontecer a um escritor é receber visitas de moradas. E Hemingway era um grande amante de visitas. Sua casa estava sempre cheia de gente. Amigos entravam e saíam ruidosamente. No entanto, compreendia-lhe que o escritor precisa de tranquilidade para escrever. Imaginemos então, de que serenidade não necessita um médium para poder reviver histórias que aconteceram há mais de 2000 anos. E a vida do Chico é uma vida disciplinada. Trabalha desde as primeiras horas da manhã até a noite e a nova madrugada e quando vai para casa, às vezes, 2 a 3 horas da manhã, ainda vai ver alguma coisa. A obra do livro é a sua obra maior. A ela deve dar ainda o resto de seus dias. Sua vida não pode e não deve ser invadida a todo instante. Para a felicidade dos homens deve ser protegida. Quanto mais viver, mais produzirá. Tesouro inesgotável de sabedoria exige de nós amor e entendimento. Quem quiser ajudá-lo deve primeiro compreender essas coisas. É tão pouco de que ele precisa e é tanto o que ele dá. Colaboremos, compreendendo-o. É a melhor e é mais fácil maneira de amá-lo. 39. Pregações com Chico. Pedro Leopoldo lembra-nos o passado com intensidade. Havia no ambiente da cidade um clima diferente das outras. Não sei se há distância no tempo que nos faz pensar assim. Sentíamos por toda a parte um ar santificado e a simplicidade do povo. Talvez fosse como Jerusalém no princípio. Havia aquela impressão profunda de cristianismo primitivo. É como se víssemos os anjos e os espíritos andando pelas ruas e os cristãos de novo confabulando. O centro de Chico Xavier, o Luiz Gonzaga, era uma casa simples e pobre, ao lado de sua casa cor-de-rosa desbotada, também uma casa humilde. O salão de reuniões era muito pequeno. Mal dava para conter a mesa com um banco comprido onde se sentavam Chico e os oradores e mais 3 bancos, apenas em frente, onde se sentavam aqueles que o buscavam. O resto ficava em pé, acotovelados por ali. Creio que se aglomeravam no estreito salão cerca de 70 pessoas nos dias em que estava mais cheio. Alguns ficavam olhando da porta. A pobreza era a maioria. Gente simples que vinha buscar uma receita. Os que não eram pobres em geral desejavam mais uma orientação espiritual sobre problemas íntimos ou de pessoas da família. Além das mensagens, Chico, antes ou depois da reunião, lhes dizia uma palavra direta. Aqueles semblantes tristes tornavam-se menos tristes. Alguns saiam felizes, com uma nova esperança. Estivemos ali falando algumas vezes. Chico ao nosso lado psicografando. O banco tosco sob nossas pernas,
quando de pé, nos obrigava a falar com elas semi-encurvadas por estar a mesa muito encostada a nós, por falta de espaço, e o banco já na parede. Era difícil. Tudo apertado, tudo pequeno, e muita gente demais para o local. Assim mesmo falava-se com entusiasmo. Sentia-se no ambiente intensa vibração e os espíritos nos tocavam a cada passo. Médium também, percebíamos as entidades à nossa volta. O ambiente estava santificado. A mão gorda do Chico corria vertiginosamente sobre o papel. Um maço enorme de papel jornal. Diziam que os amigos do Rio e de São Paulo lhe mandavam de presente, todo ano, uma caixote de papel para receber mensagens e escrever livros. O Sampaio e o Gonçalves. Chico sempre sereno e sempre risonho, como se a felicidade houvesse feito morada na sua alma. O seu abraço era sempre quente. Via-se-lhe alma pura nos olhos e no sorriso. Um dos olhos já afetado por enfermidade. Semi-branco, denunciando talvez uma catarata. Os espíritos, segundo constava, lhe disseram que no fim da vida ficaria cego e aí então começaria a receber música dos grandes mestres, Chopin, Beethoven, etc. Ficava-se penalizado de imaginá-lo um dia cego, mas confortado de saber que o mundo ganharia maravilhosas melodias espirituais. Isto ocorria por volta de 1945, 1946. Já se passaram 26 a 27 anos e nunca soubemos que Chico lidara com música, a não ser aquela cena de contratar professora para ensinar-lhe música aí que vem o santo dos nossos dias, até que um amigo chamado Getúlio nos contou um fato concreto, que relataremos em capítulo à parte. Podemos, no entanto, calcular o que não serão para todos nós as melodias que forem recebidas pelo Chico. É com acento circunflexo verdade que atualmente surgiu na Inglaterra uma médium que pouco sabia de música ou nada sabia, simples dona de casa, e que vem recebendo música dos grandes mestres. Chopin está permanentemente com ela e tornou-se um espírito familiar, segundo ela diz. Há mais de 12 anos, nós vínhamos dizendo ao João Cabete que à sua volta sempre víamos Liszt, Beethoven e outros espíritos. Era comum também vê-los em nossa casa. No entanto, todas as vezes que o Cabete tocava piano, nós víamos alguns deles. Cabete ria e não acreditava, muito embora suas mãos se enregelassem e ele entrasse num estado diferente, passando a compor músicas espiritualizadas, absolutamente diferentes de tudo que já se compôs no mundo. Falávamos-lhe, Cabete, os espíritos desses músicos estão procurando na Terra um médium que possa recebê-los. Ainda não o encontraram. Quando o encontrarem, você verá. Realmente, a médium inglesa vem fazendo sucesso, tendo terminado a Sinfonia Inacabada, de Schubert, entre as notáveis obras que recebeu, já vendo se apresentado segundo notícias da imprensa, na BBC, de Londres, por diversas vezes. Nossa clarividência foi, pois, confirmada. Isso não impede que Chico Xavier receba os músicos. Poderá recebê-los escrevendo a música ou tocando em qualquer instrumento e de modo especial ao piano. Acreditamos sinceramente que o nosso mundo necessita de música espiritual. Não poderiam os mestres da música ficar à parte neste movimento de renovação espiritual da humanidade. A simplicidade do Centro Luiz Gonzaga, de Pedro Leopoldo, o primitivo, atrai não só o povo mas também os espíritos superiores. Chão de tijolo, porém muita limpeza. Na mesa rústica e grande havia em todas as reuniões uma toalha muito limpa e muito branca, parece-nos que bordada a crivo e engomada, e uma jarra ou vidro com flores frescas. Mulheres simples lavavam e tratavam o pequeno salão com carinho. A limpeza era impressionante. Pela mão do grande médium desfilavam Olavo Bilac, Augusto dos Anjos, Antero do Quintal, Casimiro Cunha e quase todos os poetas brasileiros desencarnados. Humberto de Campos com o mesmo sentimento de humanidade e o mesmo amor aos humildes.
Emmanuel, espiritualmente, tudo dirigia e controlava. Era com reverência, respeito e carinho, que se ouvia no final da reunião, a mensagem da noite transmitida por ele. Bezerra de Menezes e Petion de Vilar atendiam o receituário, amparando os enfermos. E poderíamos dizer como poeta, em tudo havia o mais profundo amor. 40. Sem anzol. Na retina do tempo, o passado ressurge como se nós já não pertencêssemos a este mundo. Parece-nos contemplá-lo através de uma névoa. Lá embaixo, a terra. Nós não somos mais deste mundo. Somos simples espírito e vemos tudo o que nos ocorreu. Uma imensa e profunda saudade enche-nos a alma. Tudo passou. Nada nos resta senão observar o que fizemos e o que deixamos de fazer. O espírito será julgado muito mais rigorosamente pelo bem que deixou de fazer na terra, do que pelo bem que realizou. Fazei todas as coisas, fazei tudo o que tendes a fazer, e depois declarai-vos ser-vos inúteis, porque fizestes apenas o que devíeis de fazer. Essas as palavras duras do Senhor. Chico sempre foi procurado por todos, velhos e jovens. Todos ficam a ouvi-lo profundamente interessados. Aquela sua alegria, como um raio de luz e um clarão de sol, penetra todas as almas. Como Sócrates e como Roberto Carlos, atrai a juventude. Os jovens veem nele uma mensagem nova e autêntica. A sabedoria que promana-lhe dos lábios, do coração e do espírito, fascina-nos. As mensagens que vêm do outro lado da vida, interessa-lhes prodigiosamente. Ouvir coisas que para nós são extraordinárias, saber de algumas reencarnações, compreender que entre os dois mundos está estendido um fio capaz de ligar os mortos e os vivos, é realmente algo de maravilhoso. E eles vêm e vão como pássaros que buscam a luz e retornam em revoadas. Muitas vezes os moços estão desiludidos. Já era assim na época do romantismo. Os grandes poetas da raça expressaram essa realidade. Sentiram esse drama e viveram esse tormento. Álvares de Azevedo, o poeta que morreu aos 21 anos. Se eu morresse amanhã, viria ao menos fechar meus olhos, minha triste irmã. Minha mãe de saudades morreria, se eu morresse amanhã. Quanta glória presinto em meu futuro. Que a aurora de vida e que amanhã não me baterá tanto amor no peito, se eu morresse amanhã. Descansa em meu leito solitário, na floresta dos homens esquecida. À sombra de uma árvore, e escrevam nela, foi poeta, sonhou e amou na vida. Casimiro de Abreu, com 23 anos. Há dores fundas, agonias lentas, dramas pungentes que ninguém conhece, ou suspeita sequer. E o grande Fagundes Varela atravessa a noite com um grito de angústia. Teto caíste, crença, já não vives. Castro Alves, com 24 anos. Quando eu morrer, não lancem meu cadáver no fosso de um sombrio cemitério. Odeio o mausoléu que espero morto, como o viandante desse hotel funéreo. Todos eles traziam na alma a desilusão e a morte. O romantismo é um estado de espírito. Acreditamos que a nossa época seja eminentemente romântica. Houve uma volta do romantismo. A atitude atual da juventude diante do mundo e da sociedade é absolutamente romântica. O colorido das roupas, o extravagante das cores e os brincos usados pelos homens, os longos cabelos deles, o desafio às ideias e a maneira de viver habitual. Tudo isso denuncia o mais extremo romantismo. Nossa mocidade que ama a música diferente, antitradicional, mas que também ama a música clássica. Que quer a pintura sem normas e que ama os grandes pintores do passado, que exige uma arte sem limitações e sem amarras, não faz mais do que fizeram os nossos mais ardentes poetas românticos. Álvares de Azevedo reunia-se em São Paulo com os amigos em farras que escandalizavam a sociedade e George Sand já se vestia de homem e frequentava as rodas elegantes de Paris há mais de um século. Não há nada de novo debaixo do sol, exclamava Salomão. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade.
A roda das civilizações gira, vai e volta, retorna aos mesmos pontos. Há os que acreditam que ela se processa em espiral. Há no homem e há na humanidade ascensões e quedas, retorno e progresso. Chico atrai a todos, assim como a luz atrai as mariposas e os gênios exercem influência sobre as criaturas do que vibram com eles no mesmo ideal. Alguns moços visitavam Chico em Pedro Leopoldo. Queriam se distrair aos domingos e convidavam-no para ir pescar. Na sua bondade, Chico ia. Voltava sempre sem peixe. Um dia, estranhando o fato, alguém foi verificar a sua unhada e viu que não tinha anzol. Jesus também pescava sem anzol. Dizia aos discípulos: lançai ali as vossas redes, e eles as lançavam e logo após as estavam carregadas de peixes. Vedes como pescais peixes em quantidades. Observou-lhes, porém, o rabi: sei que sois pobres pescadores, mas vinde após mim e eu vos farei pescadores de almas, porque Deus vos chamou para pescar e arrastar para o seu reino aqueles que amam a sua palavra. E eles foram e se tornaram pescadores de almas. Chico também, pescando com aqueles moços, sem anzol, conseguiu transformar alguns em pescadores de almas nessa era da ressurreição no espírito. Vinde, eu vos farei pescadores de almas, e a cada um darei de beber a água da vida eterna e vos darei de comer o pão divino da imortalidade, porque eu e o Pai somos um. 41. 3 milhões de exemplares. Nenhum escritor brasileiro entre os maiores viu sua obra, por mais notável que tenha sido, atingir 3 milhões de exemplares. Chico Xavier em vida está assistindo esse acontecimento. Sua obra, que nasceu com o Parnaso de além-túmulo, cresce dia a dia, hora a hora. Todos os anos são publicados 2, 3, 5 e até 6 livros. Nenhum escritor jamais, que saibamos, produziu assim. Todo esse material é consumido sofregamente, ambiciosamente, pelos leitores. Espera-se o novo livro de Chico Xavier com ansiedade, e quando chega vende tudo. Milhares são aqueles que possuem os seus livros em coleções maravilhosamente encadernadas. Por exemplo, Traço. Em 1931 foi publicado o Parnaso de além-túmulo. Em 1935, um livro. Em 1936, um. Em 1937, 2. Em 1938, 4. Em 1939, 2. Em 1940, 3. Em 1941, 3. Em 1942, 2. Em 1943, 2. Em 1944, 1. Em 1945, 3. Em 1946, 7. Em 1947, 3. Em 1948, 3. Em 1949, 2. Em 1950, 3. Em 1951, 3. Em 1952, 4. Em 1953, 2. Em 1954, 3. Em 1955, 1. Em 1956, 1. Em 1957, 3. Em 1958, 2. Em 1959, 2. Em 1960, 3. Em 1961, 2. Em 1962, 6. Em 1963, 2. Em 1964, 6. Em 1965, 3. Em 1966, 2. Em 1967, 3. Em 1968, 4. Em 1969, 5.
Isto num total de 2.301.000 exemplares. De 1969 para cá as edições continuam crescendo, com novos livros, tendo atingido quase 3 milhões ou ido além dos 3 milhões, porque nos faltam dados agora para melhor esclarecimento. As últimas notícias davam o acontecimento por volta dos 3 milhões. Nem os maiores escritores brasileiros atingiram tal cifra. As edições de Humberto de Campos, que foi um dos maiores escritores brasileiros e dos mais lidos, era no máximo de 3.000 exemplares ou quando muito de 5.000. As do Chico são geralmente de 10.000, 15.000 e 20.000, sendo que se repetem todo ano, enquanto Humberto demorava a ver nova edição de livros seus. Machado de Assis, Alencar e outros tiveram belas edições pela Garnier, de 500 exemplares apenas. É com acento circunflexo verdade, que em nossos dias temos Jorge Amado em edições enormes, mas não se repetem com a mesma regularidade e velocidade, nem o mesmo número de livros que o impedem de atingir o número fantástico dos milhões de exemplares que apresenta Chico Xavier. Cremos que este fenômeno ainda não foi bem focalizado pela imprensa brasileira. E acreditamos, sinceramente, que no dia em que a imprensa do Brasil se der conta desse fato, Chico já atingiu de 6 a 7 milhões de exemplares. É preciso saber que os livros americanos, quando atingem nos Estados Unidos 1 milhão de exemplares, se tornam best-sellers no mundo. Chico apresenta coisas interessantes. Por exemplo, até 69, Emmanuel, que é seu guia espiritual, já tinha visto publicados 647.000 exemplares de obras sob o seu nome, e André Luiz, 662.000. Estes dois autores espirituais, portanto, já naquela época somavam 1.309.000 de exemplares, totalizando 39 títulos. Todos estes dados estamos recolhendo do Catálogo Geral das 100 Obras de Chico Xavier, redigido e coordenado por Steve Roland Ibsen e Edith Nóbrega Canto Ibsen, publicação de fevereiro de 1970. Há de se notar a variedade de assuntos tratados em seus livros: poesia, romance, obras filosóficas, orientação moral, científica, etc. etc. A multiforme atividade literária e doutrinária de Chico é impressionante. Ao mesmo tempo que lança um livro de cunho nitidamente evangélico assinado por Emmanuel, publica obras de incursões científicas escritas por André Luiz e deixa vir a público uma antologia de sonetos ou um volume de trovas, como seria o caso da Antologia dos Imortais e Trovadores do Além. Olavo Bilac ao lado de Cornélio Pires e Fagundes Varela em frente a Augusto dos Anjos. E em meio a tudo isso, mensagens familiares, receitas para os enfermos, passes, água fluídica, conselhos diretos e verbais aos aflitos, reuniões públicas, reuniões privadas, reuniões de desobsessões, peregrinações, sopa para as crianças pobres, programas de televisão, autógrafos em livros, tardes de autógrafos e viagens. 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 Um mundo de fatos, acontecimentos e pessoas que o rodeiam. E dentro desse turbilhão, em meio a milhares de cartas que lhe vêm de toda a parte do país, para responder, escreve livro após livro, escreve, escreve. Poderíamos recordar o soneto de Bilac, longe do estéril turbilhão da rua, benedictino, escreve. No aconchego do claustro, na paciência e no sossego, trabalha, e teima, e lima, e sofre sua. Apenas teríamos que Chico escreve no turbilhão mesmo, no meio do povo, sem claustro e sem sossego. Trabalha, sofre sua, mas não lima porque em geral, os espíritos já lhe transmitem as páginas perfeitas. Em casos especiais, tendo em vista a velocidade com que correm a sua mão e o lápis, é que, depois, terá que emendar uma palavra a outra. Muito raro. Algumas vezes, o espírito comunicante tem que lhe ditar de novo uma outra palavra que foi escrita e legível. As condições de escrever,
Para ele, no centro espírita é diferente de todas as condições de escrever de todos os outros escritores e poetas brasileiros. Os poemas e os sonetos saem-lhe através da mão a jato, perfeitos, corretos, incluindo rima, ponto e tudo mais. A sua obra é perfeita, não só do ponto de vista gramatical e literário, mas também como um edifício que fosse construído dentro da mais perfeita arquitetura. É um conjunto harmônico e tem começo, meio e fim. Termina-se a leitura de um livro com tristeza de vê-lo acabar. A luz da sabedoria brilha ali como um cofre aberto de diamantes que faz caçem. Pedras preciosas refulgem, ouro, incenso e mirra. Longe do estéril turbilhão da rua, Benedictino, escreve. Colocou-se a serviço da humanidade. Sua mente sob a força mediúnica das mentes desencarnadas vibra intensamente e ele produz com fortaleza e amor. Os anos vão passando assim como um rio que corre permanentemente. Águas serenas descem com prodigiosa força e vão refletindo as paisagens, o céu e as estrelas que o envolvem e rodeiam. Cada livro traz o pensamento da espiritualidade, fundamentalmente o mesmo por pregar o reino de Deus, porém sob forma, roupagem e manifestações diferentes por abordar os mais variados aspectos da vida humana e espiritual. Cada espírito que fala tem a sua linguagem própria e o seu modo de ser. Emmanuel não se confunde nem em estilo, nem em pensamento, nem em substância com André Luiz. Um é o apóstolo do amor, o outro é o apóstolo da ciência. Ambos, no entanto, abrem as portas que conduzem ao Cristo. Se Chico fosse apenas escritor, com a obra que já produziu seria o maior escritor brasileiro de todos os tempos. 42. A Cruz. Susana Mouzinho, oradora evangélica, espírita, residente no Rio de Janeiro, e que percorre o Brasil realizando conferências espíritas, esteve em Guaratinguetá na noite de 30 de setembro de 1972, ontem, onde realizou uma palestra na inauguração do Centro Espírita Diógenes de Medeiros. Ficamos ouvi-la de pé, na entrada da porta, o tempo todo. Após, conversamos com Susana Mouzinho, admirando-lhe além da belíssima dentadura de dentes como pérolas, o sorriso bonito de nortista e a palavra quente e fácil de criatura acostumada a lidar com as escrituras sagradas. Falara-nos sobre o apóstolo Pedro e discorrera com carinho e amor dizendo-nos das suas fraquezas. Recordou-nos o Calvário como quem recorda velhos tempos e revive acontecimentos que retornam do fundo dos séculos. Ouvimos-la interessados nas passagens evangélicas nas quais apareciam a cada passo os homens rudes que seguiram Jesus e sentindo em suas palavras a mensagem do Mestre que partira do mundo pelos braços da cruz. Amiga de Chico Xavier, do companheiro querido, que luta na terra pela libertação espiritual dos homens, contou-nos alguns casos interessantes que grafamos na memória integral e que haveremos de guardar para sempre. Entre esses casos, ressaltou-nos que esteve no hospital com Chico, quando este foi operado. Chico, muito amigo, quando vai ao Rio, costuma ficar em sua casa ou então em casa que ela possui, em Petrópolis. Unidos por laços espirituais do passado é uma alegria o reencontro. Chico foi operado 3 vezes, segundo ela, e lhe pediu sempre que lhe fizesse o favor de pedir às pessoas que estivessem no quarto do hospital que se retirassem caso ele fosse anestesiado. Tinha receio de dizer coisas inconscientemente, que não lhe fosse permitido revelar. Ele foi anestesiado, disse ela. O que ocorreu é que a todo instante se dirigia a espíritos que vinham visitá-lo e cumprimentava-os, falando com eles. Diz ela que acordado, Chico fixava muito um crucifixo que havia na parede do quarto. Jesus pregado na cruz. Olhava e verificava que o crucifixo estava todo iluminado com luz espiritual. Implicado com o caso, perguntou a Emmanuel por que estava o crucifixo assim iluminado e Emmanuel lhe respondeu:
São as preces dos enfermos que ficam neste quarto e as preces das pessoas sinceras que vêm visitá-lo e que voltam quando oram o seu pensamento para esta cruz. Chico admirou-se com o esclarecimento e compreendeu. Isto quer dizer mais uma vez que a oração é um poder que se irradia e mais do que isso, que emite vibrações eletromagnéticas ou de natureza aparecida que projetam partículas, provavelmente atômicas, que se fixam para onde nós as dirigimos. Ali, naturalmente, do mesmo modo que o rádium ficaria desprendendo partículas ou emitindo radiações que despertariam que interesse de entidades dedicadas ao bem para o caso do enfermo. Talvez mesmo radiações viessem a beneficiá-lo diretamente. A prece é um poder. O poder do amor e o poder do espírito. Susana Mutinho contou-nos a história. A noite alta e o piano sob as mãos leves do Cabete ressoava recebendo as inspirações suaves que os espíritos transmitiam ao pianista. Os acordes espirituais iluminavam a música com clarões imprevistos e como coroas de rosas de todas as cores que descessem nas águas de um rio sereno, rodopiando na dança sem fim. 43. Diziam que não era ele quem escrevia os livros. Nosso pensamento volta ao passado. Muita coisa aconteceu. Nossos caminhos tomaram outra direção, mas de vez em quando parecia-nos entrehumilhar ao ver um lenço branco de paz que nos acenava e nós lhe respondíamos com outro lenço de paz. Ranieri, quando a afinidade entre as criaturas é como um pano branco e puro que fosse tecido, disse o Chico Traço, e nos deu como presente um pedaço de cetim branco e brilhante. O trem corria para Pedro Leopoldo, trenzinho bitola estreita, se não me engano, da Rede Mineira de Viação. O barulho das rodas nos trilhos enchia-nos a alma e os ouvidos com o blá blá blá, pleque pieque plec, blá blá blá. Lá fora, de vez em quando, pintando a paisagem, uma fazenda velha, o curral, o gado, o estrume. À margem da estrada, o lavrador que parava olhando o trem. Galinhas, porcos, estações que apareciam e desapareciam. Blá blá blá. Pleque pleque pieque. A claridade do dia. Nós, no entanto, conversávamos com o Chico. De pé, no trem. Às vezes, assentávamos. Chegava alguém, uma mulher carregada, um velho, cedíamos o lugar. Novamente, de pé. Revezamento. Alegria. Gargalhadas. Histórias engraçadas e espirituais. Nossos olhos brilhavam na euforia cristã. Trenzinho gostoso. Não chegava nunca. Estávamos satisfeitos com a demora. Quanto mais demorasse, mais ficaríamos conversando com o Chico, longe de tudo, longe de todos. A paz que reinava entre nós semelhava aquele tecido branco, brilhante, puro, que estava em minhas mãos. Máquina poderosa de projetar, nossa mente ativa a memória que desperta as recordações, a mansidão do Chico e o seu olhar cheio de paz cristã. Também, na velocidade daquele trem, estamos atravessando o mundo. Cada dia novos acontecimentos. A cada hora. A cada instante. Corria a notícia de que não era Chico o escritor de seus livros. Nessa época, a igreja era muito contra Chico Xavier. Católicos exaltados davam entrevistas em jornais. Homens às vezes de grande projeção. Outros, tão importantes quanto eles, defendiam Chico. Travavam-se polêmicas pelos jornais. Falava-se nas ruas do Caixeirinho de Pedro Leopoldo que recebia Humberto de Campos. Insistia-se em propagar a notícia falsa de que um intelectual de grande cultura, possuidor da maior biblioteca do mundo, vivia oculto em Pedro Leopoldo e era ele quem escrevia os livros. Chico sorria. Aquelas mãos gordas que nós contemplávamos escreviam obras de profunda simpatia humana. Delas fluía a linfa que descedentava milhares de criaturas. O pensamento da filosofia cristã com as respostas sinceras às preocupações científicas dos homens daí recebia o esclarecimento necessário. Da humildade de sua condição social saltara para as páginas da imprensa brasileira e tornou-se famoso.
Falava-se dele, discutia-se, esbravejava-se. Sua obra, porém, permanecia de pé como o carvalho que desafia o tempo e o monte de pedra que recebe no dorso relâmpagos e tempestades. Ora, a existência de tal personagem jamais se comprovaria. Depois, quem iria escrever livros notáveis e dar para que outrem colocasse o seu nome e se tornasse famoso? Além disso, esses livros vendidos rendem milhões de cruzeiros que tornariam qualquer escritor rico e não seria o caso de um tal homem desprezar. Livros traduzidos já para numerosas línguas e que em breve dominarão o mundo. Fama, riqueza, glória. Tudo isso devia ser desprezado por um homem muito inteligente, genial, que viveria na sombra enquanto que o Sr. Chico Xavier ia cada vez crescendo mais e alcançando a mais alta posição jamais conquistada por um escritor. Há ainda o fato de que as mensagens e poemas ou sonetos que compõem esses livros terem sido escritos à frente do público nas reuniões públicas do Centro Espírita onde trabalha o Chico ou então em grandes assembleias às quais comparece, atualmente, 1973, até na televisão. Agripino Grieco assistiu à transmissão de mensagens maravilhosas de Humberto de Campos e sonetos de Augusto dos Anjos, escritos na maior velocidade, debaixo de seus olhos e na presença de 2.000 pessoas, como se lê as páginas 64, 65, 66 e 67 de A Psicografia ante os Tribunais, de autoria do advogado de defesa de Chico Xavier, Miguel Timponi. Diz Agripino Grieco, nisto, o orientador dos trabalhos pediu-me que rubricasse 20 folhas de papel, destinadas à escritura do médium, tratava-se de afastar qualquer suspeita de substituição do texto. Rubriquei-as e Chico Xavier, com uma celeridade vertiginosa, deixando correr o lápis com uma agilidade que não teria o mais desenvolto dos racistas de cartório, foi enchendo tudo aquilo. À proporção que uma folha se completava, sempre em grafia bem legível, ia eu verificando que ali fixara o lápis do Chico. Primeiro, um soneto atribuído a Augusto dos Anjos. O seguir, percebi que estavam em jogo, bem patentes, a linguagem e o meneio de ideias peculiares a Humberto de Campos. Dirão tratar-se de um aia manière de, como os de Paul Reboux e Charles Muller. E ainda afirme o grande crítico literário. O médium Francisco Cândido Xavier escreveu isto do meu lado, celeremente, em papel rubricado por mim. A atenção que lhe dei à leitura que fiz em voz alta dos trabalhos por ele apresentados com as assinaturas de Augusto dos Anjos e Humberto de Campos, não importam em nenhuma espécie de adesão ao credo espírita, como fiz questão de esclarecer naquele momento. Sempre fui movido por sentimentos de catolicidade, graças à educação recebida na infância, mesmo sem ir a extremos de clericalismo radical. O meu livro São Francisco de Assis e a Poesia Cristã aí está a testemunhar quanto me merecem os grandes autores da Igreja. Mas que certo é que, como crítico literário, não pude deixar de impressionar-me com o que realmente existe do pensamento e da forma daqueles dois autores patrícios nos versos de um, e na prosa de outro. Tendo lido as paródias de Albert Sorel, Paul Reboux e Charles Muller, julgo difícil, isso digo com a maior lealdade, levar tão longe a técnica do pastiche. De qualquer modo, o assunto exige estudos mais detalhados, a que não me posso dar agora, nesta visita um tanto apressada à formosa terra de Minas. O assunto é complexo, requer uma série grande de coeficientes de ordem religiosa, intelectual, literária etc., sob a ação dos quais deve ser analisado, mas, assim mesmo, nunca deixa de ser interessante. Assim, nada mais tenho a acrescentar senão repetir algumas palavras sobre a profunda emoção que me assaltou ao ler as referências da mensagem de Chico Xavier, feitas a mim e atribuídas a Humberto de Campos. Íntimos, num contacto cordial e literário constante, ambos críticos, ambos homens de letras,
Era natural que entre mim e Humberto existisse uma amizade intensa e mútua. Agora, anos após a sua morte, eis que me é dado encontrar-lhe novamente as ideias e o estilo, e da maneira extraordinária porque o foi. O que me não deixou dúvida, sob o ponto de vista literário, foi a constatação fácil da linguagem inconfundível de Humberto na página que li. Como crítico, se sem que eu conhecesse sua procedência, mal houvessem apresentado, tê-la-ia atribuído ao autor de Sombras que Sofrem, Crônicas, Memórias, e outras inúmeras preciosidades das nossas letras contemporâneas. Quanto a mim, não podendo aceitar sem maior exame a certeza de um pastiche, de uma paródia, tive, como crítico literário que há 30 anos estuda a mecânica dos estilos, a sensação instantânea de percorrer um manuscrito inédito do espólio do memorialista glorioso. Eram em tudo os processos de Humberto de Campos, a sua vontade de parecer austero, o seu tom entre ligeiro e conselheiral, alusões à Grécia e ao Egito, à Acrópole, a Tiresias, ao véu de Isis muito ao agrado do autor de Carvalhos e Roseiras. Uma referência a Saint-Beuve, crítico predileto de nós ambos, mestre do gosto e clareza que Humberto não se cantava de exaltar em suas palestras, que não me canso de exaltar em minhas palestras. Conjunto bem articulado. Uma crônica, em suma, que, dada a ler a qualquer leitor de mediana instrução, logo lhe arrancaria este comentário: é Humberto puro. Ora, só estas afirmativas de Agripino Greco, figura admirada e respeitada da intelectualidade brasileira, crítico dos mais sérios e o maior crítico literário dos últimos tempos, no Brasil, chegam para destruir qualquer fantasia. Absurdo supor que outrem escreveria a obra monumental que Chico Xavier vem escrevendo. O historiador mineiro Lúcio dos Santos levantou a questão de que há 2000 anos, se falava de um senador e presidente da Judéia, Publius Lentulus, que nunca existiu. Ficou facilmente comprovado para a vergonha e vexame do historiador, que, muito preocupado com a própria religião, se esquecera que a carta célebre que foi escrita a Tibério sobre Jesus e que se encontra no Vaticano foi escrita por Publius Lentulus Sura, representante de César entre os judeus. O que realmente ocorre é que a produção litero-religiosa, filosófica e científica de Chico Xavier é tão intensa pela qualidade e quantidade e quão espantosa pela variedade de estilo e assuntos, que assombra. Tão extraordinária que não podendo desmenti-la, inventou-se que seria escrita por outro. Esse fato, porém, já caiu em total esquecimento. Não se fala mais no assunto, mas na época provocou polêmicas na imprensa mineira. Lembramo-nos do fato, lemos nos jornais na ocasião, apenas não nos recordamos do homem que defendendo Chico, demonstrou de público a ignorância ou má-fé de Lúcio dos Santos. Também duvidaram de Jesus, cuspiram-lhe nas faces, bateram-lhe e o crucificaram, todavia, ele é o Filho de Deus. 44. João Cândido. O pai de Chico Xavier era um homem engraçado. Devia de ser. Seria ingenuidade? Não sabemos. Tinha ideias imprevistas. Chico sempre falou dele com carinho e respeito, muito embora saibamos nós que Chico acabou de criar os irmãos e trabalhou duramente para isso. O pai andava vendendo bilhetes de loteria e o que ganhava deveria ser uma insignificância. Aquele movimento de gente em Pedro Leopoldo, gente que vinha de toda parte, de todo lado, que batia a porta a qualquer hora. Chico naquela época recebia todos, não só no centro espírita mas na porta de sua própria casa. Muitos entravam e ficavam conversando. Servia café, dava bolinhos. Nada. Continuavam ali firmes. Encantados com a figura do médium permaneciam sem que ele pudesse fazer mais nada. Recebia mensagens para eles, orientava. Essa era sua vida. João Cândido achava aquilo estranho. Chico não cobrava nada. Tanta gente, olha, Chico,
Se você construísse aí na porta um galinheiro e cada um de seus amigos ou cada um desses que te procuram deixasse uma galinha, nós ficaríamos ricos. Chico riu. Só isso que faltava, mas não é verdade? Imagine como o galinheiro ficaria cheio. Essa passagem lembra aquele dia em que Pedro, diante da transfiguração de Jesus, aturdido, assombrado, vendo Cristo iluminado entre Elias e Moisés, exclamou: Senhor, façamos 3 tabernáculos aqui, um para ti, outro para Elias e outro para Moisés. A ingenuidade de Pedro era flagrante. Assim, também João Cândido, puro e engraçado. Era fato o que dizia, tão grande a multidão que procurava o Chico. Ora, Chico, os espíritos que orientam você são tão atrasados que ao invés de escrever Emmanuel escrevem Emanuel. Eles mandam você não cobrar nada de ninguém porque não pagam o leite, não compram carne e não tem que comer carne. Pode ficar certo, meu filho, quando eu morrer, vou ser seu guia. Chico sorria compreensivamente. Conheci o pai e amava-o. Bom, pai, temos que fazer uma reunião de família para arranjar com um pouco de cada um dos membros da família aqueles 8.000 réis para pagar o imposto da casa. Uai, é? Tem gente aí devolvendo dinheiro para o Rio de Janeiro e não cobrando nada de ninguém. Vocês que se arranjem. Chico devolvera 100 contos à família de Frederico Figner que lhe deixara por sua morte em testamento. Os olhos do Chico pararam pensativos. Era verdade, ele, no entanto, não viera ao mundo para ficar rico de dinheiro, viera para ajudar a libertar a mente humana. O que fazer? Deveria prosseguir. Às vezes, sentia o cansaço, o desânimo e o tédio. Emmanuel, contudo, reconfortava-o. Os espíritos vinham conversar com ele. Buscava a pequena elevação atrás da fábrica onde corria silencioso regato cortado às vezes pelo rumor do encachoeirado. Lá encontrava paz e os amigos espirituais vinham conversar com ele e dar-lhe bom ânimo. As árvores cercadas pela brisa pareciam contender-lhe as agruras e a pobreza material, mas os espíritos mostravam-lhe a grandeza espiritual. Ninguém, porém, acreditava que ele sofresse. Nem os próprios espíritas que eram seus amigos. Para os homens, ele não necessitava de nada e vivia no paraíso. No entanto, como isso era falso. Ele tinha as mesmas necessidades que os outros homens e ganhava pouco, quase nada e tinha a responsabilidade de manter toda uma família. Quem haveria de compreendê-lo? Parece que só nós um dia, percebemos que ele também sofria e era humano como nós. Escrevemos-lhe nesse sentido e ele nos respondeu. A atualidade é de serviços, angústias e testemunho do médium. As alegrias da alma devem ser adiadas para depois. Estou na situação de um trabalhador de enxadas mãos, cujo dever é aguardar o fim do dia. Vi algumas flores belas e sublimes em meio ao trabalho e fiz menção de deixar o serviço para colhê-las, de espírito enlevado com tanta luz e perfume. Entretanto, uma força maior obriga-me a retomar o instrumento de ação e continuar. Poderíamos dizer que não é bem assim, que deveríamos buscar consolação e reforço, mas creia que em meu caso eu me abraçaria demasiado com o reconforto e esqueceria o serviço. Assim, pois, qual me encontro será melhor? Um asno sob a cangalha pesada tem possibilidades de errar menos. Diz-nos o nosso querido Emmanuel, e é o melhor que eu prossiga debaixo de arreios enormes. Disciplina, renúncia, obrigações sem fim, suor e trabalho são as únicas forças que me ajudarão a não complicar o serviço de nossos maiores, com as minhas imperfeições individuais. Carta de 17 de abril de 1948. Em muitas outras cartas, Chico nos falou de sua luta. Compreendemos o seu trabalho e as dificuldades que encontra no mundo, inclusive o problema daqueles que o visitam e que percebem que nem sempre ele tem tempo para receber a todos como desejava. Há os que querem reuniões particulares, há os que sonham ser recebidos por ele em sua própria casa, há os que o buscam em toda a parte e não lhe dão sossego.
Não compreendem e não querem compreender que deixando mais liberto lhe dão mais tempo para servir a humanidade inteira. É lógico, por outro lado, uma minoria que se satisfaz com um sorriso seu, com um gesto, uma simples palavra e que fica a vê-lo à distância sem perturbá-lo. São os